Papo com o Anjo. Olá, bem-vindo a mais um podcast Papo com o Anjo. Você já sabe, esse podcast gravado aqui nos estúdios da Rádio Jovem Pan, esse podcast semanal que é parte integrante do programa O Anjo Investidor. Estamos já gravando a segunda temporada. Já novidades em final de agosto, início de setembro, você já vai ter episódios novos do programa O Anjo Investidor. Você sabe, esse podcast a gente trata sempre sobre negócios, investimentos, e eu trago amigos e pessoas que eu admiro para sentar aqui e bater um papo, e hoje não é diferente. Hoje eu trago uma pessoa muito especial, um cara que eu já admirava à distância, e aquele que faz bem aos seus filhos, você também quer bem, não é? E essa pessoa é um cara muito especial, pai do Benjamin, do Lorenzo e do Miguel, exatamente isso. E nós temos várias coisas em comum, vocês vão conhecer agora. Pablo Marçal. Tamo junto, João Kepler, obrigado. Esse mundo de internet é muito forte, né? Já aprendi muito com as suas postagens e para mim é uma honra. Com a sua família, a gente tem proximidade agora, respeito muito o que você tem construído, a forma de doutrinar novos empreendedores a se tornarem investidores também, e para mim é uma honra estar aqui na Jovem Pan, estar aqui frente a frente com você aqui para soltar uns códigos aí para essas galeras. Exatamente, o tal dos códigos. Olha, agora a gente tem uma coisa em comum, eu queria começar dizendo isso. Você tem a Ana Carolina, sua esposa, né? Eu tenho a Cristiana, minha esposa. E a gente tem uma coisa em comum. Nós temos mulheres bonitas, com filhos bonitos, que puxaram pra elas, graças a Deus. É isso aí. Não puxaram pra gente. Aí como é a feiura, então. Então, como é a feiura? Eu fico com respeito, né? É claro, obviamente. Você é muito mais bonito que eu, mas tudo bem, não tem problema. Vamos lá, me fala aí quais são os investimentos que você tem feito. Me fala um pouco dessa área financeira, porque você é um cara que, assim, para quem não conhece, Pablo, ele tem uma legião de pessoas, de alunos, de seguidores, de pessoas que ouvem, as pessoas que acreditam muito naquilo que ele está falando, dos códigos que ele vai passar aqui, que ele passa sempre, e que ele dá encurta caminho de muita gente, desbloqueia várias coisas. A gente vai falar sobre várias coisas aqui, mas o Pablo, ele vem com muita... vem acumulando, né, muita riqueza no sentido positivo da palavra. E aqui, como o papo aqui é de investimento, eu queria começar por isso. Eu queria saber, assim, aonde você faz seus investimentos? O primeiro investimento e mais poderoso que eu faço, e eu faço em família, é no reino. Tem cinco tipos de investimento. A maioria das pessoas estão investindo em vender a hora, né? O salário. Então, salário, lucro, patrimônio, renda passiva e renda eterna. Então, o maior investimento para mim é renda eterna. Então, esses 5 aqui eu ensino os meus alunos. Eu tenho mais de 50 mil alunos online. Certo. Não é 50 mil pessoas que assistem, não. É alunos 50 mesmo. mil alunos, né? 50 mil alunos. Isso é tudo telepresencial, né? Tudo à distância. Certo. Mas já era à distância antes da pandemia? Sim. Certo. E aí, isso é sem contar mentorado. Isso é só alunos mesmo, matriculado em cursos online. Tá. Então, depois que aprendem isso aqui, eu mostro o sinal do que é o salário, do que é o lucro, e aí falo, salário é inimigo do lucro é inimigo do patrimônio é inimigo da renda passiva. Por que é inimigo? O salário, se você... eu tô ganhando 100 mil reais, já fui executivo no Grupo Oi Brasil Telecom, fiquei lá quase 8 anos, já fui consultor de... Já foi carteira assinada? Já. Eu fui uma vez só, você foi quantas vezes? Carteira assinada 3. 3 vezes. 3. E não tem problema nenhum, você que tá ouvindo ou assistindo, a carteira assinada. Se é uma opção da pessoa, tudo bem. Exatamente. Só que é o seguinte... Ela pode ser um empreendedor funcional, né? Sim, mas se você quer um bom conselho, coloca a data para acabar. Até empresas. Quando você analisa... Vamos fechar aqui primeiro, que senão o assunto aqui vai longe. Primeira coisa, então... Estamos aqui para isso, inclusive. No dedo, o último dedo para mim, que acaba sendo o primeiro, é a renda eterna. Tá. O salário tem que ter data para acabar. O lucro... Muitas pessoas empreendem por causa do lucro. Eu não importo com o lucro. Alguém fala, você tá de brincadeira? Eu não tô. Por que uma coisa prejudica a outra? Ela é inimiga. Inimiga? Porque se você é defensor do salário, você não vai passar pro lado do lucro. Tá. Se você defende o lucro, várias empresas que querem pensar em lucro, elas não fazem branding e não geram patrimônio. E se você defender só o patrimônio vai te quebrar. Patrimônio quebra também. Tá. Porque custa, né? Sim. Patrimônio tem custo. 3 homens aqui na hora que ouve isso, já sara na hora, quem tá ouvindo pela primeira vez. Nicolas Cage, o Jack Sparrow lá, do Pirata do Caribe. 600 milhões de dólares, o cara quebrou por causa da perna, patrimônio.
Então um é inimigo do outro, porque tudo tem que apontar pro último. Certo. E aí o patrimônio, se eu tiver só patrimônio que dá despesa, eu vou quebrar. Se eu pensar só no lucro, eu não gero branding, eu não gero valor na empresa. E, de novo, o lucro vai fazer a empresa afundar ou então matar um monte de gente para empreender para mim. Então, muitas empresas tipo Amazon, Uber e grandes empresas, a emissora, o Canal 4, sei lá se em São Paulo é o 4, você pode falar aqui, é a Record, opera no prejuízo e está gerando patrimônio e valor. E quando a pessoa entende que gerar isso, a maioria das startups, elas começam tudo no prejuízo. Depois, quando dá o salto, meu Deus, da onde que veio? Só dava prejuízo? É porque o prejuízo não é tão... O lucro não é tão importante assim. E depois vem a renda passiva. Na virada agora, antes da pandemia, eu tava com 19 rendas passivas. Certo. E isso ainda não é o final de tudo. O final de todas as coisas é renda eterna. Aí alguém fala, mas o que é renda eterna? Onde que compra esse título? Tudo que você investe em gente. Tudo que você investe em gente, que é a única coisa que Deus curte. Um monte de gente acha que Deus curte assim, eu curto essa cidade, esse lugar. Ele curte a gente. Foi por isso que ele criou as pessoas em mais semelhança dele. Então tudo é investimento do reino. Tudo na minha cabeça. Se tiver alguma coisa fora disso, eu falo, pra que eu tô fazendo isso? Primeira filtro, primeiro crivo que eu tenho de vida é investir nisso. E eu sou assim... Como eu me conectei com algumas pessoas, eu comecei a entender que, vamos fazer investimento tradicional. E investimento tradicional, meu pai me deu uma instrução muito boa. Ele falou assim, o dia que você tiver 10 casas de aluguel, você tá aposentado. Que é a renda passiva. Só que a conversa do meu pai de 1950, respeito demais. E meu pai foi o maior treinador que eu tive. Uhum. Só que com a crença dele, no tempo dele, era alguma coisa. Nos dias de hoje... Se você tiver no modo ilimitado, já não serve pra nada. Mas teu pai foi teu maior treinador pelos exemplos ou ele falava pra você? Exemplo positivo e negativo. Pelo exemplo negativo também. Os dois. Okay. Pelos dois. Né? Aliás, exemplo é muito importante na educação. A maioria dos pais ensinam mais com exemplos negativos. Exato. E mesmo assim não deixa de ser exemplo. E aí eu fui falar pro meu pai um dia, esse negócio que você falou de 10 casas não funciona. Aí ele caiu na risada e tal. E eu fui perceber que se você tá num círculo de amizade, você tá num circuito, você vai ser sempre a média de quem tá no circuito. Então o maior investimento pra mim são em coisas do alto. Eu vou entrar nesse papo depois, mas vamos pro que mais desperta o coração das pessoas. Como é que faz pra ter o retorno dos investimentos? Eu tô no mercado imobiliário, mais de 90% de tudo que eu tenho de patrimônio tá no mercado imobiliário. E você chama de eterna? Eterna é o seguinte... Eu pego isso, multiplico, aonde que eu ponho? Aí eu vou falar disso depois. Tá. Eu já investi alguns milhões na África, agora tô investindo no sertão. A gente investe dando conhecimento gratuito pra muita gente, eu vou falar disso. Tá bom. Então, não é uma parte disso, mas alguns lugares a gente escolhe pegar tudo que a gente colhe de lucro e repassar. E a própria Bíblia fala assim, não fala sobre isso, eu vou ensinar um negócio pra galera. Tem gente que faz doações e não fala porque lá tá escrito. E eu prefiro falar, perder o galardão por falar, mas ganhar galardão por despertar mais 1000 pessoas a fazer a mesma coisa. A partir do momento que você fala que fez, outros vão se incentivar outros a fazer. É isso, a pessoa tem você como inspiração. Tá. Um dia, em oração mesmo, com sinceridade, com Deus, eu falei, eu prefiro perder, o que você acha? Eu senti uma paz, então eu vou contar que faço para estimular outras pessoas a fazerem. Porque o que eu fiz ajudou 10, se eu estimular mais 1000, eu vou ajudar 1 milhão de Muito pessoas. bem. Qual é a moeda mais valiosa hoje em dia? A moeda mais valiosa hoje em dia é a atenção. A atenção das pessoas é a coisa mais valiosa que tem. Eu sou o João Kepler, tenho 39 anos de empreendedorismo, de experiência prática, tenho 11 anos só fazendo investimento. Imagina tudo que eu tenho de experiência embarcada te ensinando como começar um negócio do zero, como tirar a sua ideia do papel, como fazer negócio no mundo digital, como aproveitar tudo isso a seu favor. Toda essa minha experiência eu embarquei nesse curso Empreendedorismo 4.0. Aproveite a nossa experiência, aproveite para aprender agora. E o que é um pitch? Pitch é uma apresentação. Eu queria te lembrar que o melhor dinheiro é o dinheiro do cliente. Você está desenvolvendo um negócio porque você acha que é um nicho milionário ou porque você acha que você é único, inédito? Cuidado. Desenvolva negócios que resolvam problemas específicos de um nicho específico. Enfim, vamos falar sobre tudo o que você precisa saber
para manter ou ter um negócio hoje nesse mundo digital? O Pablo, ele deixou uma mensagem muito importante aqui nessa história dos 5 tipos de investimento, né? E de coisas que ele gosta muito e chegando na renda eterna e passando pela passiva, que é onde ele disse que tem o maior número de investimentos, né? Não é o que ele gosta mais, é o eterno. Mas eu queria lembrar que ele falou algumas coisas muito importantes. Ele investe em gente. Quantas vezes já disse para vocês aqui que o seu maior ativo são as pessoas, né? São os negócios. Então, eu digo sempre que não tem renda, não tem negócio mais rentável hoje em dia do que em negócios. Sim. E isso é o próprio negócio, né? Eu participei de um curso dele chamado Método IP, depois a gente vai falar sobre isso. Eu fiz esse método, né? E pra mim foi uma surpresa, eu não sabia que você tinha feito, não. Eu fiz o método. É o problema do online. Exatamente. Chegou lá na sua casa. Não, o Davi comprou, meu filho Davi comprou um código, um IP, né? E todo mundo em casa assistiu, ou seja, em várias televisões, aplicativo que você permite, né? Eu fiquei surpreso quando eu falei, o quê? O João quer pra assistir. Não, mas, cara, eu tenho que aprender, eu sou um eterno aprendiz, eu vivo aprendendo, né? É um tempo todo isso, e eu fiquei... E aí quando tem uma aula, no final, no último dia, você deu uma aula sobre negócios e mencionou startups e tal. Muita coisa interessante do transbordo, do flow, do rio, né? Coisas... Eu falo muito pros... Eu tenho alguns amigos coaches, né? Essa palavra é um pouco complicada, mas eu digo sempre, eu sou um cara da prática. Eu vou lá e faço. E quando vem um cara como você, que é um pensador, e amigos pensadores, me traz a teoria. E eu consigo conectar muito bem isso. Eu digo para todo empreendedor, gosta muito de sair fazendo, né? Mas ele não pensa, não para estudar aquilo, para entender a técnica, a ciência por trás daquela prática. Então, vocês perceberam a importância de investir em gente e a importância de investir em negócio. Claro, a renda passiva, imóveis, eu digo, não dá para você colocar todo o seu dinheiro nisso, né? Você tem que deixar o dinheiro girando. Sim. O dinheiro girando nas suas próprias empresas ou então nas empresas dos outros para gerar riqueza, para gerar desenvolvimento econômico no Brasil. Sim. Porque se todo mundo resolver investir em coisas fixas, cadê o trabalho, cadê a renda, cadê o negócio girando? Então a economia tem que girar e é muito importante isso. Eu falo, sabe, eu digo, não é um código, mas eu digo assim, eu invisto em gente e desvio das antas. Que é anta pra caramba no meio do caminho. É muita gente, como diz o Joel J, é groselha, gente que é pura balela. Exatamente. E sobre o investimento, o que eu percebi? Eu tenho 11 anos de casado, eu e a Carol, tá aqui no estúdio. Eu lembro que quando a gente casou, eu falei pra ela o seguinte: vamos esperar 10 anos. Não vamos gastar dinheiro em 10 anos. Parece um fim de uma vida falar isso pra pessoa, né? 10 anos. Mas 10 anos investindo. Só acumulando, crescendo, tá. Depois, quando chegar no 10º ano, você pode cobrar. Você vai ter a vida que você não imagina. No 7º, a gente bateu isso. Opa. Só que nos últimos 14, meu dinheiro nunca acabou nem um único dia. E a melhor pessoa pra ser testemunha, você tá aqui, você tá de frente com ela. E você pode olhar pra ela. É verdade. A pessoa que dá testemunha verdadeira a respeito de um homem é a mulher. Nunca acabou nem um dia. Nunca cheguei assim, cara, ó, acabou. E aí tem uns 3 passos que eu falo pra todo mundo. Mas antes disso, vocês já passaram algum aperreio? Algum perrengue? Sempre teve necessidade. Necessidade. Né? A necessidade é... E ela tava com você? Sempre. Só que o que eu tô explicando é que desde quando eu casei, eu falei isso pra ela, e o alvo não era consumir nada, era crescer, prosperar. Não era buscar estabilidade em nada. Quando eu cheguei no alto patamar de executivo na Brasil Telecom, eu falei pra ela, vou sair. Eles não quiseram deixar sair nunca. Eu era o executivo mais novo do Brasil. Na época. Era Grupo Oi Brasil Telecom, 200 mil funcionários. E tudo era, não, você vai continuar crescendo. Não quero mais, eu quero crescer para outro lado. E aí eu percebi algo. E aí eu passo para você que tá assistindo. Tem 3 coisas que a pessoa tem que fazer para o dinheiro dela nunca acabar. Então olha ali naquela câmera e fala para eles. 3 coisas que você tem que fazer para o seu dinheiro nunca acabar. A primeira é contentamento, mas ela tem que ser seguida, esse contentamento de insatisfação positiva. O que é isso? Contentamento é divino. É contemplar a fase, curtir a fase e já saber que é uma fase e não uma estabilidade ad eterno no latim, que é para sempre. Então, quando eu tenho uma insatisfação positiva, eu já estou mirando na próxima fase, mas eu não deixo de curtir o agora. Tá, você continua insatisfeito, mas aproveita e faz uma adaptação naquele momento. Vou te explicar. Já foi criança. É muito massa ser criança. Só que aí, uma insatisfação positiva, que é uma insatisfação de crescimento e de ação dentro de você, algo que está expandindo dentro de você,
você fica assim, eu quero crescer pra fazer isso. Certo. Eu quero dirigir. Eu quero. Então é uma insatisfação positiva, é do próprio organismo, isso é natural da Terra. Só que a pessoa quando fica contente e satisfeita, aí acabou, ela não quer mais nada novo. Esse é um problema do cérebro. O cérebro ele fica satisfeito rápido, porque ele não quer gastar energia. Segunda coisa que a pessoa tem que fazer, nunca viver sem 3 rendas. Porque uma vai dar problema, né? Na pandemia agora todo mundo tá provando esse problema de ter um único canal de renda. Foi demitido, acabou. Sua empresa só faz um tipo de coisa, só tem um tipo de canal, quebrou. Várias pessoas que têm um tipo só de canal, elas dependem daquilo e começam a ficar prostitutas naquilo. Entendi. Não que eu tô manchando o caráter ou deixando você indignado. Na verdade, eu quero te ofender mesmo pra você saber que você tá errado. No capitalismo, no jogo voraz que existe hoje, você que depende de um canal, você tá perdido. Tem que buscar outras fontes de renda. E a terceira, não gaste mais do que você ganha. Impossível. Se você fizer essas 3 coisas, abrir um tripé no mínimo, insatisfação positiva, o tripé são as 3 rendas, e você não gastar mais que aquilo, vai te dar um grilo com o gastar. E não adianta você ficar economizando. Eu vou falar um absurdo aqui, que aí a gente já parte pro próximo passo. O absurdo é, pare de fazer controle financeiro. A galera, a minha esposa, a formação dela é de contabilidade. E toda vez que eu falo isso, o contador é o que fica com mais raiva. Mas como assim parar de fazer o controle financeiro? Pode continuar. Você que faz controle financeiro, você é escasso, você nunca vai passar da abundância. Mas você que é transbordante, você vai fazer uma coisa que chama administração de riqueza. E a gente tá numa crise agora. Brasil, nos últimos 30 anos, nós tivemos 45 crises com essa que ainda tá em vigor. Certo. 30 anos. Eu tenho 33. E as pessoas falam, e quando que a crise vai acabar? Nunca mais faço essa pergunta. A pergunta é, qual o nome da próxima crise e o que eu já tenho que estar carregando pra ela? O que eu aprendi, né? É porque o mundo tá em crise desde o Éden. As pessoas não entendem isso. Elas querem parar com a crise pra respirar. E aí eu falo pra todo mundo, João, é o seguinte, se você é alguém que tá numa competição e quer correr na chuva, treina na tempestade. E aí acabou. Se você é alguém que já usa a crise pra ficar mais forte, mais antifrágil, o que vai acontecer com você? Quando essa crise estiver com a transição pra outra, você vai reinar aí toda crise. Anota isso aí. Eu tô achando que eu tô falando com os meus alunos aqui. Vai lá. Anota aí, anota o código. Você tem que olhar ali no código. Pega esse código aí, ó. Pega o código. É o seguinte, o Salomão que falou ele. G de Dias, o nome do Salomão, pra quem não conhece. Aliás, eu soube que a Bíblia fala mais sobre dinheiro do que qualquer outra coisa, né? Fala mais sobre dinheiro, sabedoria e inferno. Mais que qualquer outra coisa. As 3 coisas. Muito bem. O engraçado é que se você não tiver sabedoria, você não tem dinheiro e você vive no inferno. É incrível isso. As 3 coisas estão coligadas. Total. Muito bem. Então, a coisa mais simples do mundo. A pessoa, ela quer prosperar, para de fazer controle. Controle gera escassez. Isso eu falo com entendimento de causa de um cérebro. Certo. Eu tô focado aqui, tô gastando. Para de focar no gasto e foca na receita. Como é que você vai buscar receita para administrar essa despesa? Isso. E aí, as pessoas, tem gente que formou em contabilidade, não sabe explicar a diferença de custo e despesa. Despesa é o dinheiro que vai sem voltar e o custo é o dinheiro que você pergunta pra ele, que dia que você volta? Aí ele fala, eu volto tal dia com um filhote, assim. Pergunte pro dinheiro, que dia ele volta. É isso aí. Muito importante, esse código é muito poderoso. Cara, agora tem gente que não consegue entender, né? Quando você fala que tem 50 mil alunos, eu imagino que uma das primeiras coisas que você ensina pra eles é o desbloqueio, né? Como é que você consegue desbloquear uma pessoa travada, que não tem uma mente próspera, não tem uma mentalidade positiva? Então, Como é que você faz isso? Eu não consigo desbloquear nenhuma pessoa na vida. Não, eu só desbloqueei eu mesmo. Certo. O que eu falo é o seguinte, tem o fio vermelho, tem isso, e dentro da sua cabeça eu faço a pessoa entrar nesse painel de controle e ela desbloqueia. Não existe esse negócio de eu vou desbloquear. A fama é que o Pablo Marçal é o desbloqueador, mas a verdade não é. Ele é o cara que conduz. Mas você inspira, você mostra os canais, você até no teu método de montou uma mesa lá, você fez os canais. Mesmo. Assisti, fez os canais. A história do laser, das camadas. Então, aquilo tudo que eu criei foram alegorias. Da conexão com o além, né? Do mundo espírito. E você é um cara muito, muito espiritualizado, né? Sim, e aquilo tudo são alegorias para trazer clarificação no cérebro da pessoa, para ela falar... É isso. Então ela mesma, ela precisa de ver aquilo. Então quando você traz alegorias e faz aquilo ficar bem simples, o cérebro não tem nenhum método de aprendizagem mais poderoso que simplicidade. Tudo que é simples, o cérebro aprende na hora. Maravilha.
Pablo, estamos chegando ao fim, infelizmente, né? Meu Deus. Esse podcast é um podcast pequenininho, curto, né? Você já está acostumado a assistir e nos assistir aqui na Jovem Pan e no canal O Anjo Investidor e na sua plataforma de preferência, mas eu queria que você deixasse alguns códigos, pelo menos 3 códigos poderosos para quem está nos assistindo, para que eles possam se inspirar e ativar esses códigos. Vamos lá. Primeira coisa, empresa não é lugar de colocar dinheiro. Como assim? A gente põe dinheiro no começo, já põe data para tirar. O João que é um investidor já eu tô aqui tentando entender. Que você vai falar? Tô batendo código ainda, não bati ele todo. Tá bom. Eu tava ajeitando a cadeira aqui. É maravilhoso, tá aqui com um tubarão desse tamanho aqui. Nada. Ele ficou assim, ó, não validou o código, não bateu. Calma que eu tenho a senha da porta do cofre. As empresas, elas precisam ser caixas eletrônicos sem boca para depósito. E a gente faz um primeiro depósito ou alguns aportes quando necessário, mas o foco da empresa não é colocar o seu dinheiro pessoal. A empresa, ela tem que se virar sozinha. É óbvio que tudo precisa de uma semente, e o dinheiro inicial é uma semente. Então, ela precisa de boca para saque, não para depósito. E várias pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo, elas pegam um patrimônio particular e ficam derretendo na empresa para ver se salva a empresa. Se você tá com um problema, tá vazando sangue, não adianta você ficar pondo sangue, você tem que resolver o vazamento. Certo. E depois que você resolve, o sistema, o organismo sozinho resolve. E aí ela vira uma forma de você sacar. E aí eu vou te passar um código poderoso aqui. É óbvio, né, que todas as regras ou todos os pontos de vista sempre vai ter uma exceção. Mas se você tratar a empresa como uma máquina de saque, você vai entender que ela é uma máquina para construção de dinheiro. Tá. O brasileiro tem um mindset errado. Ele fala assim, ó, vou ganhar dinheiro. Qual curso que dá dinheiro? Tudo aqui é dar. Foi configurado o vitimismo para a pessoa ficar ganhando. Você fala com o americano fala assim, make money. Fazer dinheiro. Ó, o brasileiro, vou ganhar. Como se alguém tivesse que dar. Então esse é o segundo código. O terceiro, para você continuar prosperando, invista em primeiro lugar naquilo que dá mais resultado. Não é na empresa, são em pessoas. Você é a primeira pessoa que tem que dar resultado. Então invista em marca, invista em branding, construção de marca. E educação também. Sim. Se você não cresce nisso, você não consegue nem sentar aqui na frente do João Kepler. Você não consegue nem se relacionar com nenhum tipo de pessoa. Você pode ter até um network muito bom, mas ninguém vai te chamar a segunda vez, chama só a primeira. Então a grande verdade é invista em você. Se você é alguém que tem 1.000, 10 mil, 100 mil, 1 milhão ou 10 milhões e abre a boca para perguntar para alguém aonde investir, você não investiu naquilo que deveria ter sido investido. Em você. Educação financeira. Exatamente. A dica poderosa é essa. E eu finalizo falando que eu não sou um cara de fazer propaganda para nada. Eu faço propaganda para os meus próprios negócios. Claro. Tava agora junto com o João lá no estádio e eu vi o Nigro, não tô criticando, ele é meu amigo, a gente é sócio em projetos. Tava lá poderosamente vários patrocinadores e eu tava rindo e falando pra minha esposa. Ontem quem patrocinou o evento foram as minhas 9 empresas. Certo. E é isso, aprendi um código com o Silvio Santos. Nunca pegou, quem faz, é problema de quem faz. Tá tudo certo, viu, Nigro? Pode continuar fazendo. Só que é o seguinte, essa parada de entender que você pode ser dono de um ecossistema e começar a fazer seu próprio ecossistema, bancar o que você tá fazendo, assim, ontem no evento que eu produzi, eu fiquei vendo as minhas marcas passando, eu falei, uau, não precisar de fazer propaganda, esse código eu peguei com o Silvio. Muito bem. É interessante mais porque você está concentrando no teu grupo de negócio, né? E você tem negócios correlatos ao que você faz. Você tem uma empresa de marketing digital, uma empresa de desenvolvimento, sei lá de quê. São todos negócios que orbitam numa comunidade, num ecossistema. Então ele criou um ecossistema. Eu falo muito de ecossistema aqui, né? Não tinha ainda esse código de ter as próprias empresas, ter os próprios negócios, mas imagina a Bossa Nova, nós investimos em mais de 600 negócios. Uau. Né? É muita coisa, no Brasil e fora do Brasil. Somos a maior da América Latina. Então assim, a gente decidiu investir no sonho dos outros, no empreendedor, no negócio dos outros, né? E a gente acompanha, monitora, tem toda uma estratégia para cuidar disso. Mas esse ecossistema que você fala é uma coisa importante que a gente tem que pensar realmente de trazer isso tudo para perto. Mas o principal é que investir no seu próprio negócio, investir na sua própria educação, esse é o grande código, a grande mensagem que você traz aqui pra gente. Cara, uma honra enorme ter você aqui.
Você, todo mundo lá em casa adora você, assim, de verdade mesmo, sem exceção do meu mais velho Theo, a minha esposa, Davi, Maria, que tem 16 anos, participou também do método. E a gente é fã mesmo, de verdade, né? Pela autenticidade, pela autoridade e pela conexão com Deus, né? A conexão que você tem com uma coisa muito maior, né? Você é um estudioso da Bíblia, né? Você é estudioso da palavra, né? É um evangelizador, você é um cara que efetivamente não é misturar a palavra, mas você coloca o evangelho, não sei qual é o termo que se usa, misturado com negócios, com a vida pessoal da pessoa. Então é muito interessante o que você faz e fico muito orgulhoso de ter tido você aqui no Papo com Anjo. Respeito muito tudo que você construiu e obrigado pelo carinho. Tô lisonjeado e pensando, quando eu ficava olhando o João Kepler só pelo Instagram, agora eu tô aqui ouvindo essas palavras, isso é muito bom. Muito bacana. Senhoras e senhores, esse foi Pablo Marçal e esse é o Papo com Anjo. Obrigado e até o próximo episódio. É nóis. Papo com o Anjo.